Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre tênis, Roland Garros. A final masculina está definida, o adversário de Carlos Alcaraz será Alexander Zverev. Que vitória contra Casper Ruud, depois de um início lento no primeiro set, ele dominou completamente o norueguês e fez uma vitória por 3-1, 2-6, 6-2, 6-4, 6-2. Grande atuação do Zverev, teve alguns momentinhos ali, né, nesse período do segundo ao quarto set que ele quase colocou o Casper no jogo, principalmente na hora que sacava para fechar o terceiro set, né, que estava 30-0, ele cometeu duas duplas faltas, um erro desnecessário de backhand, deu breakpoint, mas naquele momento do breakpoint sacou bem. Eu achei impressionante isso. O Zverev mostrou hoje algo que ele várias vezes não mostra em momentos difíceis, né? Força mental. Ele mostrou frieza. O Zverev é um cara que por muito tempo foi conhecido por deixar se levar demais pelos momentos ruins do jogo. Não aconteceu hoje. Depois de um primeiro set muito ruim, acordou muito rápido para o segundo set, dominou o Casper Ruud. E eu acho que assim, muita gente vai falar desse jogo, né? Tipo, a mim, o Zverev foi o melhor tenista do dia. Para mim, a atuação dele fácil é a melhor dos quatro, né? Primeiro porque ele tá na final, né? Tipo, aí a gente pode tirar o Sinner e o Ruud dessa equação, né? E pra mim o Alcaraz, ele acabou se beneficiando também de uma atuação muito apática do Sinner. Pra mim o Sinner tinha tudo pra fechar no 4-7, mas assim, o nível do Sinner na partida nunca foi aquele que a gente tá acostumado a ver no ano todo, né? Esse foi um jogo, como eu disse, eu achei muito fraco em termos do que a gente estava esperando, né? O jogo entre Sinner e Carlos Alcaraz. Deu uma melhora no último set, mas ainda assim é aquele negócio, ainda continuou muito errático. Como eu disse lá, parecia que eles estavam jogando tênis de quadradura numa quadra de saibro. O Zverev hoje, ele teve uma partida que me impressiona até pela questão de números. Ele teve 19 aces contra 4 do Ruud, um nível de saque maravilhoso do alemão. Ele teve 24 erros não forçados contra 25 do Ruud, foi menos errático, tendo produzido 54 bolas vencedoras contra 34. Olha essa proporção de winners para erros não forçados, 54 winners para 24 erros não forçados, 30 a mais. É impressionante o nível que o Zverev teve, porque mostrou muita solidez e consciência para fazer a transição de defesa para ataque. Isso, se ele repete na final, ele pode ser campeão. Até porque, vamos lembrar, ele já ganhou do Alcaraz em Roland Garros, ele já ganhou do Alcaraz esse ano em Grand Slam, no Australian Open, e teoricamente numa superfície que o espanhol joga melhor do que ele. Então assim, tênis para ser campeão não é o debate em relação a Alexander Zverev. O Zverev é um tenista talentosíssimo, né? A gente sabe que ele tem muitas polêmicas. Hoje tem também a questão do extra-quadra dele em relação aos casos de possível agressão à ex-namorada, né? Acho que inclusive mãe do filho, né, do Alexander Zverev. Então assim, ele tem os seus problemas fora de quadra. A gente sabe que isso obviamente influencia muito de como as pessoas recebem a figura do Zverev, entende? Mas assim, tá falando de tênis, ele nunca faltou tênis, né? Pode ter o forehand dele, né? Mas assim, que não é lá o mais confiável, tá longe de ser algo, por exemplo, como o backhand do Casper, né? Porque eu queria falar um pouco sobre essa questão, né? Que as fraquezas que o Casper tem, muito tende em relação a um backhand fofo, porque assim, não é um backhand, eu chamo de fofo porque ele não erra muito com ele, mas ao mesmo tempo ele não machuca nada com ele. Então assim, eu me lembro do jogo contra o Herbert, né, na Monte Carlo, que ele perdeu um set, o jogo todo o Casper teve um winner de backhand, ele ganhou, mas o Herbert teve acho que mais de 10, uma coisa assim, né? A discrepância é um negócio enorme, né? Isso porque o Herbert sabe fazer algo que o Casper tem uma dificuldade maluca, né? Que é bater bola sem giro, né? O Casper não consegue bater bola reta, ou não tem confiança para isso, né? E assim, pro forehand, ok, ele consegue gerar o spin com o forehand, porque só fazendo aquela distinção de forehand e backhand, é o sentido mais básico para as pessoas entenderem. Lá na ESPN eles estão falando de direita e esquerda, eu acho esses termos horríveis para falar assim, de golpes, porque o Nadal, por exemplo, é canhoto, aí vai chamar o forehand dele de direita, ele com a mão esquerda, a bola que vem no lado esquerdo dele. Forehand é o golpe que você bate ao lado da sua mão dominante. E quando você talha, quando você vai bater uma bola que vem na sua mão direita, você faz assim, entende, né? Sua mão está aberta para a direção da bola. Então é forehand, né? A favor da direção da mão. Por isso que chama forehand. Backhand, por quê? Quando você bate o backhand, a bola que está do lado do braço não dominante, você bate com a parte de trás das mãos. Você lembra? O Wawrinka não faz aquele backhand. Aí pode ser com uma mão, como o Wawrinka, o Tsitsipas, Musetti fazem. O
o Federer também é um ótimo exemplo, né? Ou pode ser com as duas, que é o caso dos dois tenistas que estamos falando hoje e dos 4 que estão nas semifinais. Eles batem o backhand com as duas mãos. Mas não é uma questão que você consegue ter. Por que o forehand tende a ser uma arma ofensiva maior que o backhand? Você controla melhor o giro do pulso, né, com a mão aberta, assim, para frente, né? Você consegue controlar. Olha só como a mão vai, né? Tipo assim, ela tem mais agilidade. Há um limite para o quanto que a mão vai para a parte de trás. Então você não consegue controlar o giro do pulso com o backhand com tanta facilidade. Não à toa, muitos tenistas usam a mão esquerda para fazer isso e a mão direita dá firmeza. Então é aquela história. O Ruud, ele por saber bater muito topspin, o forehand dele machuca bastante, porque ele consegue ter a mobilidade maior da mão e do pulso e consegue controlar mais o giro. Mas como o backhand não tem essa questão, fica fofo, porque ele não consegue bater sem giro, a bola não tem velocidade. Ele pode até arrumar um winner de backhand ou outro, né? Que ele consegue direcionar certinho, mas é uma bola lenta, não vai ser um canhão que sai de backhand, né? É muita pouca confiança. Você vê o Nadal, por exemplo, o Nadal sabe bater reto na bola. O forehand dele é quase todo no topspin. Mas você vê o backhand, é uma pancada reta, entende? Isso é uma questão do cara saber variar. O Djokovic sempre bate mais reto na bola, mas ele sabe fazer o topspin com o forehand. Você tem que ser mais completo. O Ruud tem um backhand fofo e o Zverev tem um forehand regular. Mas ao mesmo tempo que é irregular, quando ele tá entrando, quando ele tá confiante e tá conseguindo cruzar, ele machuca o Ruud. O Ruud sofreu muito com o forehand do Zverev hoje. O Zverev conseguiu errar pouco, acertar muito. Então, quando você tem uma combinação de um cara que consegue ter solidez, ao mesmo tempo tem muito mais recurso ofensivo do que você, o jogo fica duro. E é pra mim, por isso que eu acho que o Ruud talvez seja um dos pisos de produção, o mínimo que ele te entrega em quadra é muito alto, né? Mais altos que o tênis tem. Mas também no teto dele, eu não consigo, eu vou falar a verdade aqui, eu não vou nem comparar com Sinner, Alcaraz, Djokovic, Medvedev e o próprio Zverev, porque eu acho que aí eles estão uns degraus acima. Mas eu acho, por exemplo, que num grande dia, no seu melhor dia, Andrei Rublev, Holger Rune, o Bert Hurkacz, o Taylor Fritz, eu posso até falar do Fritz, né? Alguns têm resultados muito piores em Grand Slam e tudo isso, mas existe um motivo para esses caras todos terem um título de Masters 1000, o Ruud não. Eu acho que isso para mim é muito sintomático, assim, é um cara que ele tem um jogo que é muito moldado pro saibro, não consegue jogar na grama, na quadradura ele melhorou muito esse ano, mas ainda tá longe de ser um cara que vai lá te dar medo, entende? É assim, é um jeito de jogar que, a meu ver, falta armas mais ofensivas, falta bater mais reto na bola, e é o ajuste que ele vai ter que fazer se quiser dar o passo adiante, porque a partir do momento que ele enfrentar alguém que não só consegue ser sólido, mas consegue atacar, ele vai ficar devendo. Foi o que aconteceu com o Nadal, foi o que aconteceu com o Djokovic nos últimos anos, e é o que acontece com o Zverev hoje. O Zverev tem um teto de produção alto, não é à toa que ele já ganhou diversas vezes do Nadal, do Djokovic, ele já ganhou, se não me engano, do Federer, ele já ganhou de todos esses jogadores que a gente está vendo atualmente, né? Sinner, Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, entende? Pode ter um confronto direto com um ou outro tenista que é pior, mas assim, é um tenista é inegável que ele é muito habilidoso e que tem um grande teto de produção. Então assim, ano passado ele pegou um Zverev muito baleado, ainda se recuperando da lesão que ele sofreu em 2022 nesse torneio, mas assim, o Zverev desse ano claramente melhor que o do ano passado, muito mais forte em termos de solidez no fundo de quadra, talvez na melhor fase da carreira dele. O Ruud não teve a menor chance a partir do segundo set. Foi um negócio que você via assim, parecia um nível diferente, porque no teto de produção, no máximo que eles podem enfrentar, é um nível diferente. Agora, o Zverev vai jogar isso na final? Porque se jogar, tem grandes chances, porque o Alcaraz hoje mostrou muito assim, tensão, muitos problemas no jogo, muita ansiedade. E olha que o Sinner nem sacou tão bem para ele errar tanta devolução. Imagina enfrentando o Zverev desse jeito. O jogo tende a ser diferente, né? Mas uma coisa que é curiosa o Alcaraz sabe ganhar Grand Slam. Ele tá em mais finais de Grand Slam do que o Zverev. O Zverev teve uma experiência trágica em Grand Slam, que foi o US Open de 2020, onde ele teve oportunidades enormes de ganhar e teve 2-0, com o Dominic Thiem jogando um dos tênis mais horrendos que eu já tinha visto na minha vida, e ele ainda perdeu aquele jogo de virada. Ele estava 2-0 acima, sacou pro jogo, teve todas as oportunidades e perdeu. A questão ele vai estar mais maduro para enfrentar o Alcaraz na decisão? Essa é a dúvida. Medo de enfrentar o Alcaraz ele não tem. Isso a gente dá o crédito ao Zverev. Mas a questão ele vai segurar
a emoção nesse jogo? No Australian Open, por exemplo, ele não segurou. Ele começou a perder o controle da partida, o Medvedev entrou na cabeça dele. Tudo bem que é um jogador muito distinto, o Medvedev é um cara que conhece as quadras duras, é um estilo de jogo muito diferente, que o Zverev recentemente tem tido muitas dificuldades, mas a questão é, o mental, para mim, é o maior obstáculo do Zverev, não é nem o tênis. Porque eu acho que quando o forehand pifa, é muito daqui. Ele sabe bater forehand. Pode às vezes parecer um pouco curto, pode às vezes parecer um pouco desleixado, mas está longe de ser um desastre, como é o backhand do Berrettini, como tem sido do Tsitsipas em momentos ruins. Olha disso, como é o backhand do Ruud, né, que ele tem uma incapacidade grande de conseguir gerar winners consistentes com ele. Então, eu estou muito curioso para ver essa final. O que será que Alexander Zverev vai apresentar? Porque do Alcaraz a gente já viu mais, ele já mostrou grandiosidade em final, ganhar do Djokovic e Wimbledon. Isso para mim é inegável. Mas é um jogo diferente, é um contexto diferente. E assim, esse ano a vitória em Grand Slam foi do Zverev. Mas e agora? É a final. Vale o maior título da carreira do alemão. É esse tipo de coisa que a gente está falando. Será que vai? Eu estou muito curioso. Então, para vocês, quem será campeão de Roland Garros? Carlos Alcaraz ou Alexander Zverev? Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.